Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu. Fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Um toque lendário por uma realidade mais crua. Esse é o tema desse encontro que vocês vão assistir agora no 4º Mix Literário, no 29º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Com mediação do querido Alexandre Willer, vocês vão acompanhar a obra de 4 autores brasileiros que recentemente, sob um olhar queer, colocaram em prosas realistas, poéticas, apenas um toque de distopia, realismo mágico ou de uma literatura fantástica para ressaltar uma crítica sobre a realidade crua. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, tenham um ótimo encontro. Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma edição do Mix Literário, a edição de 2021 e, por conta da pandemia, a edição online. Meu nome é Ale Willer, eu sou mediador desta mesa e eu sou um homem gay, branco, careca, sem pelos, meio gordinho, gente boa e moro em São Paulo, capital. Uso óculos e também tenho 53 anos. Acho que isso já dá uma ideia para vocês de como eu sou. E para mim é um imenso prazer estar aqui mais um ano com a galera do Mix Literário, que integra a programação do Mix Brasil, o festival de diversidade que acontece todos os anos, e para falar de um tema que eu gosto muito e com autores que são muito foda no campo em que a gente vai entrar. A mesa de hoje, a gente vai falar sobre um toque lendário por uma realidade mais crua. E os participantes dessa mesa, que eu vou introduzir daqui a pouquinho, são pessoas que têm muito para falar sobre esse tema. O tema da mesa é, basicamente, a gente vai abordar as distopias, o realismo mágico, a literatura fantástica. E esses autores que eu vou apresentar em seguida, eles mesclam esses gêneros considerados populares com importantes investigações poéticas que testam o limite da convivência humana sob um olhar queer. E agora eu vou apresentar os autores que compõem a nossa mesa. Primeiro eu vou falar da Natália Borges Polesso. A Natália, ela é doutora em teoria literária pela PUC, mestre em letras pela Universidade de Caxias do Sul, venceu o prêmio Açorianos 2013 com seu livro Recortes para um álbum de fotografia sem gente, o Jabuti em 2016 com seu livro de contos Amora. Em 2017, saiu na lista Bogotá de autores mais destacados da América Latina. E também é autora de Controle, que saiu em 2019 pela Companhia das Letras, e do livro Corpos Secos, de 2020, que é bem legal. Eu li e recomendo que vocês leiam.
Também fazendo parte da nossa mesa, nós temos o Ulisses Beleigoli, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente num evento há uns 3, 4 anos, se não me engano, quando era possível fazer eventos ainda, quando a gente conseguia ainda se encontrar. O Ulisses, ele é psicanalista, ele é professor, ele é escritor, ele também é artista. Ele vai falar que não é, mas ele é artista, sim. Ele também mexe um pouquinho com o teatro, que eu sei que ele mexe. Ele vai falar que não, mas eu sei que ele mexe. E ele é autor dos livros Homo Sapiens Erectus, pela Funalfa, em 2016, a Trilogia da Miséria, pela Le Petit Femme, 2017, Dom, pela Funalfa, em 2010. Também ele é autor de 5 livros infantis, e o mais recente trabalho dele é uma saga que ele iniciou, chamada O Quase Último A1, pela editora Varanda, em 2020. Ele faz mais coisas, isso é só um pequeno recorte para vocês terem ideia. Também compondo a nossa mesa, nós temos o João Vitor Barbosa. O João, ele é do interior de São Paulo, ele é professor de inglês, português e francês, e ele escreve numa velocidade que eu confesso ter inveja, porque eu gostaria de publicar tantos livros quanto ele publica. Para vocês terem uma ideia, alguns dos livros que ele publicou: O Amor Vagabundo, de 2016, O Bolor dos Dias, de 2015, Sangue de Elefante, 2015, Coxas de Veludo, 2021, e O Deserto da Meia-Noite, de 2020. E está aqui conosco agora. E, por último, eu vou apresentar para vocês o Giga Wolf. O Giga Wolf, que está aqui também compondo essa mesa, ele é artista, ele é natural de Santa Catarina, mas reside em São Paulo. Ele atua nas artes de cena, na escrita e no audiovisual. Ele possui formação em artes cênicas na Universidade de São Paulo e, em 2020, publicou seu primeiro livro, Fantásticos Excrementos, 13 Histórias Eróticas, pela editora Urutau. Bom, agora que está todo mundo devidamente introduzido e apresentado, eu gostaria só de passar a palavra para vocês darem um oi para todo mundo que está aqui ouvindo a gente, né? E falar um pouquinho de vocês, e aí a gente entra nas perguntas e nas provocações. Vou começar pela Natália. Natália, a palavra é toda sua. Deixa eu abrir o microfone aqui. Bom. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. É um prazer estar aqui novamente, né, numa mesa do Mix Literário, sempre com boas conversas. Bom, eu sou a Natália Borges Polesso, eu sou uma mulher branca, de cabelos levemente grisalhados, cabelos curtos, castanhos levemente agrisalhados. Meu cabelo é curto, eu estou usando um fone branco bem grande. Eu tenho óculos meio redondo, meio quadrado, eu não sei dizer que formato é esse óculos, gente. 2 alargadores bem grandes, redondos nas minhas orelhas. Estou usando uma camiseta cor-de-rosa com um arco-íris e o escrito Love is Love embaixo. E atrás de mim tem um fundo preto. Eu morava até uma semana atrás no Rio Grande do Sul, agora estou ainda chegando em Minas Gerais, na minha nova morada, e espero... O Ale já me apresentou muito bem, né? Mas eu espero que daqui para frente tenha mais coisas para escrever na roça aqui onde estou morando, porque eu estou morando no campo, gente, troquei a cidade pelo campo. Obrigado, Natália, brigadão. Ulisses, por favor, sua vez. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ulisses, sou um homem branco, cis, gay. Eu estou de cabeça raspada, tenho um cabelo que já foi preto e já foi mais cabelo, então se tem um cabelo preto levemente calvo, tenho uma barba, um bigode, e estou usando uma camisa preta e tenho uma cara redondinha, um pouquinho mais redondinha depois dessa pandemia. E é isso, estou de camisa preta de meia manga e estou aqui feliz de poder estar conversando com os meus colegas aqui de literatura sobre um tema que eu gosto muito. Obrigado, Ulisses. João, por favor. Boa tarde, meu nome é João Vitor, prazer estar aqui com vocês agora. Eu tenho cabelo castanho escuro, sou branco, cis, um homem cis, gay. Estou usando uma camisa rosa, na verdade. Não tenho barba,
Acho que é só isso que eu posso falar. O meu fundo é uma parede, ela parece branca, mas ela é verde, meio bem clara, um tom meio pastel quase. Mas por conta da iluminação, ela tá parecendo branca. E acho que o mais a gente vai conversando mais para frente aqui. Perfeito. Obrigado, João. Giga, por favor. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Giga. Queria agradecer muito à equipe do Festival Mix Brasil. Para mim é um prazer e uma honra estar participando de um festival que é tão importante há tanto tempo. Bom, eu sou uma pessoa branca, eu tenho cabelo castanho, estou usando uma blusa preta e uma echarpe colorida. Estou ao lado de uma cortina verde, na frente de uma estante e de uma parede bege. Acho que é isso por hora. Obrigado, Giga. E complementando, porque realmente vocês têm toda a razão e eu esqueci de falar, eu estou usando uma camiseta preta, com detalhes em branco, e o meu fundo atrás é uma parede de tijolos e tem um pôster do Laranja Mecânica logo atrás de mim. Então, com isso, eu corrijo a minha falha de não ter me descrito como estou vestido e o meu fundo. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta, e essa pergunta eu faço basicamente para todos, aí cada um vai dar a sua resposta. O nome da mesa de hoje, como eu falei no começo, é sobre o toque do fantástico, né, do lendário, do fantástico, para uma realidade mais crua. Mas hoje em dia, se nós pensarmos bem, né, na situação em que vivemos, o fantástico, na minha opinião, o fantástico, ele anda cru, e a realidade, ela anda muito fantástica. Então, como é para vocês escrever em tempos como esses? Já que o Giga está no topo da lista, eu vou deixar ele responder. Primeiro, Giga. Nossa, me pegou desprevenido. Então, eu acho que a coisa de pensar em escrever a partir do fantástico, né, com toques do fantástico, enfim, tem a ver com a possibilidade de imaginar outros mundos, talvez, né? Mas não de uma forma escapista, assim, ou de uma forma de querer negar a realidade, mas de uma forma de talvez tentar enxergar na realidade toda a potência que ela tem e fazer emergir daí esses outros mundos possíveis, esses outros mundos que a gente quer fazer nascer, assim, né? Então, de certa forma, eu acho que escrever nesse lugar do fantástico, estando vivenciando essa realidade tão fantasticamente catastrófica, né? Para mim tem um pouco esse lugar, assim, tem um pouco essa possibilidade, essa potência de querer fazer nascer outros mundos, outras possibilidades, outras coisas. Acho que um pouco por aí, assim. Tá bom, obrigado, Giga, obrigado mesmo. Natália, por favor. Acho que os dois livros mais recentes que eu escrevi, A Extinção das Abelhas e o Corpos Secos, eles foram atropelados pela realidade, como disse o Samir Machado de Machado em uma das entrevistas que a gente deu por conta do Corpos Secos, né? Para quem não sabe, o Corpos Secos é um livro que vai falar de um apocalipse de mortos-vivos, né? Por conta de problemas com o uso de agrotóxicos e tal. E a gente lançou esse livro antes da pandemia, e aí veio a pandemia e tudo parecia muito colado com a realidade. Já A Extinção das Abelhas também é um livro que vai ter essa pegada de coisas ecológicas e tudo mais, pelo menos o gatilho, né, talvez seja esse, né, para o caos e para o fim do mundo. E eu queria muito escrever uma distopia, eu queria muito me distanciar da realidade, eu queria muito conseguir fazer isso. Só que as pessoas leem o livro e depois elas dizem assim, meu Deus, é muito próximo do que a gente está vivendo.
É muito próximo do que a gente está vivendo. E aí eu fico pensando, gente, será que eu perdi a capacidade de fantasiar? Porque a tua pergunta é isso, né, Ale? Mas não é, né? Não é perder a capacidade exatamente, ao contrário, é isso que o Giga estava falando, né? É tentar realmente imprimir sobre esse mundo que a gente está vivendo, que já é tão complexo, né? Outras lógicas de complexidade, né? E não sei, pelo menos o exercício eu acho que é esse. Não, eu concordo com você. Só fazendo uma parte, é muito difícil. Uma coisa que você falou que me deu um insight aqui foi: é muito difícil a gente imaginar uma outra realidade. Como você disse, quando a realidade nossa já é tão absurda e tão fantástica, né? Qualquer coisa que a gente possa imaginar, lógico, a imaginação da gente, a gente pode imaginar qualquer coisa, mas a realidade dos fatos que a gente está vivendo é tão absurda e tão inusitada que não fica devendo nada para qualquer distopia, né? Então, mas eu concordo com você, eu acho que é bem isso mesmo. Ulisses, sua vez, meu amigo. Tá mutado, Ulisses. Ulisses, está no mudo. Parece até que estou em reunião de trabalho. A gente está no mudo, estou sempre no mudo. Olha só, eu vou ler uma frase que quando eu li, ela me tocou muito. Eu não li esse livro, tá, gente? É uma citação da Orelha que a Isadora Monteiro escreveu para um dos meus livros, mas eu lembro quando eu li, ela me tocou muito. Ela fala, é uma frase que está provavelmente num livro de parceria do Alberto Manguel e do Gianni Guadalupe, que é o seguinte: a imaginação salva a realidade do reino inefável dos fantasmas. Eu lembro quando eu li essa citação, e ela, por coincidência, está num dos meus livros menos fantásticos, né, e talvez mais absurdo, porque ele é muito próximo da realidade, mas eu fico pensando um pouco nisso agora, a importância, né, de que a literatura fantástica tomou nesse tempo, né, de absurdos sociais, porque eu fico pensando que muitas dessas coisas que a gente vive também é um desejo, né, das pessoas se iludirem, né? Quando a gente pensa na história de fake news, de tudo que as pessoas acreditam, você diz, mas por que as pessoas acreditam nisso? E eu acho que às vezes, né, a gente trazer soluções mágicas, fantásticas, maravilhosas, né, cada uma aí no seu quesito, né, na sua classificação, ela também confronta um pouco, né, ela lembra a gente de que a nossa realidade é procurar mesmo algumas ilusões, algumas soluções mágicas, fantásticas, e isso ajuda a gente a ver um pouquinho melhor a realidade. E eu lembrei dessa frase porque ela tem um verso bom, né, que a imaginação salva a realidade. Então, eu acho que também o nosso trabalho agora entre outros, né, um pouco um trabalho de salvamento da realidade desse reino de fantasmas, porque eu acho a palavra fantasma porque a gente está assombrado, né, gente? Assim, cada susto que a gente leva, então acho que esse assombro também, né, é uma maneira de a gente poder escrever o assombro, é uma maneira de lidar com o assombro, né? Perfeito. Obrigado, Ulisses. João, por favor. Então, eu acho que a gente está meio que correndo contra tudo que está acontecendo, porque é como se fosse um desafio. Cada hora é um desafio maior, porque você escreve alguma coisa muito absurda e surge uma realidade assim que você jamais pensou que isso pudesse acontecer um dia. E eu sempre desde quando eu comecei a escrever, eu sempre gostei de escrever assim tudo que fosse visto como estranho, não só de escrever, eu também gosto de ler muito literatura que tem alguma coisa de estranho ali. E eu acho que ainda mais nesses tempos agora que a gente está vivendo, acho que é uma maneira de reinterpretar todos esses absurdos naquilo que a gente cria. E é como se eu quando eu vou ler, sempre assim, eu penso na América Latina da década ali de 60, 70, mais ou menos. Teve aquela convulsão social de ditaduras em praticamente todos os países da América Latina, e eu acho que ali em algum momento esses autores do passado, eles sempre se perguntaram essas mesmas coisas. Então eu acho que como que a gente vive sempre um ciclo,
eu acho que um papel, sei lá, que eu enxergo assim para realmente reinterpretar aquilo que está convulsionando mesmo agora, porque acaba sempre sendo um desafio que você, eu acho que um jornal nunca foi tão, acho que fantástico, né? Porque são coisas que você pensa em bem, não chega a beirar o absurdo, é um absurdo mesmo. Então eu acho que na literatura, você criando esse mundo que em outra época seria um mundo completamente distante do que a gente vive, eu acho que perto agora dessa realidade é uma forma de reinterpretar mesmo a realidade absurda que a gente vive. Obrigado, João. Concordo muito mesmo. Eu, pessoalmente, faz tempo que eu nem assisto mais o jornal, porque não tá devendo, os jornais, os telejornais e os jornais, mídia física mesmo, não estão devendo nada para as obras de horror ou de distopia mais famosas e as mais clássicas. Natália, queria fazer uma pergunta para você agora. A sua literatura, nas suas obras, ainda que exista o componente do fantástico, né? Essa questão do mitológico, do fantástico na sua literatura, eu senti isso na Extinção das Abelhas, que você embute ainda no fantástico os dramas humanos, né? As relações humanas. E as relações humanas destruídas ou que estão em processo de destruição. E também me passa uma ideia de distanciamento social, e não o distanciamento social que nós vivemos agora, mas um distanciamento humano entre as pessoas, que para mim dialoga muito com a questão da pandemia, mas é um distanciamento humano, como se a pandemia apenas tivesse evidenciado um distanciamento que já vinha acontecendo. E aí eu queria te perguntar o seguinte, num mundo onde as pessoas estão isoladas ou estão se isolando, quando isso quando tudo isso passar e a gente puder voltar a ter algum tipo de normalidade, quem serão os alienados? Eu já vou adiantar e dizer que essa última parte aí não sei responder direito, porque tem muitas possibilidades, né? Tenho apostas, mas a primeira parte eu vou responder. Sabe, Ale, é que esta pergunta eu fiquei pensando aqui rapidamente nos 3 livros assim mais recentes que eu escrevi. Eu não gosto de dizer últimos livros, tá, gente? Eu sempre digo mais recentes. Que é o Controle, o Corpos Secos e a Extinção das Abelhas. Todos eles, de certa maneira, têm isso que tu falou, essa questão do distanciamento e da solidão, né? Claro que no Controle ali não tem a coisa social, digamos assim, é mais pessoalizado, porque a história ali da Maria Fernanda, né, de uma garota. Mas no Corpos Secos e na Extinção das Abelhas tem a questão social, né? E no Corpos Secos tem a questão social, ou talvez a dissolução, né, de uma sociedade, porque é uma epidemia de mortos-vivos, né? As pessoas precisam sobreviver, então a distância é mais ou menos o que a gente pensava assim no início da pandemia, né? Não posso chegar perto, não posso encostar, não posso não sei o quê. Claro, agora a gente aprendeu a lidar com tudo isso, mas eu ainda sou a doida do álcool spray, né? Ainda assim. Mas ainda assim é um medo, né, do contato, e são coisas que já se repetiram outras vezes, né, na nossa história. E com a Extinção das Abelhas, né, tem isso também, mas tem isso também porque as pessoas vão se afastando porque elas descobrem que estão em outro lugar da sociedade, né? O lugar de acesso, né? O lugar que não pensa criticamente no que está acontecendo, que não entende que o capitalismo é uma coisa que gera miséria e não riqueza. Então tem todas essas questões, e eu acho que o que tem em comum nesses 3 livros
é a vontade que eu tenho de justamente criar modos de aprendizado, e é um exercício meu, não é um modo de aprendizado para, né? Eu vou fazer isso aqui para as pessoas aprenderem a viver em sociedade. Não, é para eu aprender a viver em sociedade, né? Para as minhas personagens ali tentar de algum modo se encaixar ou mesmo entender o seu desencaixe, que eu acho que é mais essa questão, entender o seu desencaixe e com esse desencaixe ir, mesmo assim, ir além, entender que esse desencaixe ele não é uma coisa ruim, né? Ulisses falou uma coisa, uma palavra que eu sempre tenho em mente quando eu vou escrever, que é assombro, né? Escrever com o assombro, para mim, é uma coisa... não sei se é necessária, é uma coisa que acontece. De repente eu estou escrevendo com assombro, eu estou escrevendo com esse tipo de sentimento, assim, que é o do desencaixe, que é o do desalinho, né? E de repente você se dá conta, né, de quem que vai sobrar aqui, né? Como é que tu falou? Quem serão os... Quando tudo isso acabar, quem serão os alienados? Isso aí, quem serão os alienados quando tudo isso acabar? Essa é a aposta, na verdade, né? Essa é a aposta. Essa é a exatamente. aposta. E eu queria só fazer um comentário de uma coisa que eu acho que o João falou sobre as ditaduras da América Latina, e eu acho que isso foi uma coisa muito assombrosa, né? E faz a gente pensar. No entanto, assim, como movimento literário, pelo menos, né, dos fortes movimentos literários, o Brasil não foi tanto pela via do fantástico, né? Foi pela via da crítica e do realismo. E me parece que nos últimos anos, né, a gente tem procurado essa via do fantástico, né? E aí eu também me pergunto se a gente esgotou, né? Se a gente esgotou a realidade ou se a realidade nos esgotou, né? Você falou, essa sua última frase, ela é muito boa, porque ela é bem, ela encaixa muito bem no que a gente vive hoje, né? A gente não sabe se a gente esgotou a realidade ou se ela nos esgotou. Eu acho que isso é muito verídico, né? Porque acho que nem nos nossos sonhos mais selvagens a gente podia imaginar uma situação como a gente está vivendo, né? E eu falo não apenas pela pandemia, mas a situação geral, sociopolítica do país, tudo. Então, realmente, a gente começou e com essa onda de fake news e tudo isso que acontece, a gente começou a questionar o que é real, né? Qual é a realidade? A realidade virou uma coisa muito subjetiva, né? E virou uma coisa que cada um se prendeu naquilo que ele acha que é a realidade, e aquilo é incontestável. E isso é muito ruim, porque você não tem mais como dialogar, né? Você não tem como dizer e dialogar entre as realidades que existem, porque as realidades são muitas. Eu tenho uma realidade, você tem uma, o Giga tem outra, o João tem uma, o Ulisses tem outra. E esse diálogo das realidades, eu acho que com tudo isso ele se perdeu, infelizmente. Né? Bom, você quer comentar, Natália? Alguém quer comentar? Por favor, fica à vontade, gente, é só falar. Então, beleza. Então, a minha próxima pergunta é para o Giga. Giga, seguinte, seu livro, Fantásticos Excrementos, na minha opinião, ele é uma costura anarcopunk urbifluida. E eu queria saber de você, nesse livro, né, a vida e os sentimentos e as sensações, elas são jogadas de forma meio crua para quem está lendo. E eu queria fazer para você uma pequena provocação. Qual o valor da nossa carne, se todos somos, em suma, feitos de excrementos? E se somos feitos de excrementos, não seríamos todos fantásticos? Tô pensando. Eu acho que tem uma coisa que geralmente acontece, que é de colocar essa tal crueza
de um lado, né? E o fantástico, o imaginativo, o delírio, enfim, do outro lado, como se fossem peças antagônicas, assim, e como se não pudessem se mesclar verdadeiramente, né? E eu acho que é engraçado até, às vezes as pessoas se deparam com esse livro que traz o erótico, que traz o pornográfico, mas que daqui a pouco também as pessoas começam a se transformar, os corpos começam a se transformar e acontecem coisas fantásticas e as pessoas ficam tipo, gente, o que aconteceu aqui, né? Porque parece que essa crueza de descrever os corpos muito objetivamente e de falar cu, falar buceta, falar pau, falar merda, falar mijo, falar tudo de uma maneira muito objetiva e crua, assim, parece que não pode estar junto com o fantástico, assim, né? Então, eu acho que esse jogo que eu tentei fazer entre essas duas esferas da experiência foi um pouco nesse caminho, assim, nesse caminho de tentar aproximar essas duas coisas. E eu acho que é isso, eu acho que a carne pode ser fantástica. Eu acho que essa potência está em tudo, e especialmente no erotismo e na sexualidade, essa potência de ser outro, né? De não ser só você, de ser muito mais do que só uma pessoa. Então, eu acho que tem um pouco esse caminho, assim. Não sei se respondi exatamente a pergunta, mas... Respondeu, tá ótimo. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado mesmo. João, agora uma pergunta para você. Você tem uma produção considerável, né? Você escreve bastante. E os seus livros, eles têm, de certa forma, pelo menos a impressão que fica para mim, uma acidez humana e uma acidez de linguagem que chegam a lembrar algum tipo de um veneno corporal que nem todo mundo consegue absorver. Isso é uma coisa que eu senti na sua literatura. E eu queria te perguntar, seguindo por essa linha, né, se para você, e considerando a sua literatura, escrever é um veneno necessário ou um antídoto inexistente? Eu acho assim que escrever, para mim, pelo menos, é uma forma de me perguntar as coisas, sabe? De ficar... Porque eu não acho que quando você escreve alguma coisa, você está querendo passar uma mensagem ou nada disso. Mas eu acho que é uma forma de fazer as perguntas certas e na hora certa. Eu acho que é bem comum, praticamente uma terapia também, porque eu acho que a vida empurra muita coisa para gente e para absorver isso tudo, eu acho que tem que encontrar ali nessa onda de realidade uma forma de filtrar tudo. E às vezes é uma coisa difícil, às vezes chega a ser insuportável mesmo, mas é como se eu precisasse daquilo, entendeu? É como se não houvesse uma outra forma de lidar com tudo aquilo. E eu acho que é a única coisa que eu sei fazer, eu já tentei fazer muitas outras coisas, já tentei aprender a tocar violão, mas nada deu certo. Eu acho que a única coisa, por mais insuportável que seja, é escrever, porque eu não sei se eu saio melhor depois de tudo isso, depois desse processo todo, mas pelo menos eu acho que dá um jeito ali de não de melhorar, mas eu acho que de reconstruir, entendeu? Acho que reconstruindo, fazendo as perguntas certas, acho que é mais ou menos por aí mesmo. Não sei se
Daí, agora, em relação a quem vai ler o que eu escrevo, não sei, talvez eu não pense muito né, na recepção. Quando eu vou, por exemplo, quando eu escrevo, depois eu releio e tal, é como se estivesse fazendo perguntas para mim mesmo, entendeu? Agora, se vai ser uma absorção difícil, acho que tem bastante coisa que é difícil de absorver e a gente absorve, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Obrigado, João. Obrigado mesmo. E agora eu vou fazer uma pergunta para o Ulisses. Sua vez, Ulisses. Bom, você tem uma carreira bem diversificada, né? E agora você embarcou nessa saga do quase último a um. E olhando, né, para trás em retrospecto, você já havia feito alguma coisa meio parecida, né? De onde veio esse desejo de fazer uma saga como o quase último a um? Como está sendo para você encarar esse desafio de fazer uma saga, né? E principalmente nos dias de hoje, onde a vida da gente já é uma saga, né? Então, como que é para você como foi, como está sendo para você esse processo com o quase último a um? Difícil. Essa é a primeira palavra, está sendo difícil. E às vezes o bom de conversar, né? Eu adoro ouvir pessoas falando sobre os processos de criação, porque realmente assim é terapêutico para mim, assim, no sentido de me trata, né, de alguma maneira. E algumas coisas que o João e a Natália falaram, assim, me tocaram. Talvez nesse sentido, eu estava pensando justamente aqui no processo desse livro, porque, enfim, eu nunca a grande questão, eu sou lento para escrever, eu escrevo as coisas durante muito tempo, assim. E quando a decisão de escrever uma saga, né, eu tinha um tema que eu queria falar sobre ele, que era sobre o estrangeiro, sobre, né, as guerras contra o estrangeiro, enfim, sobre o Alien, né? E eu achei que eu queria me comunicar com o público infanto-juvenil. Então eu achei que ir na direção de uma saga, muitos personagens, universo, sistemas de magia, poder, iam fazer isso para mim. Eu gosto de ler esse tipo de coisa. Então foi um tempo de muito estudo, porque não é o que eu estou acostumado a escrever, mas foi uma decisão também. É a primeira vez, talvez, que eu tenha feito um movimento de pensar mais no público do que em mim, no processo, sabe? Assim, então, isso me gerou muitas inseguranças, mas eu estou falando que a fala da Natália e do João me tocaram no mesmo ponto, porque a Natália falou essa expressão, né? Modos de aprendizado, e eu fiquei pensando, né, que como é uma pequena mudança, né, de que aprendizado é uma palavra que a gente já gosta tanto, né? Mas modos de aprendizado, que é jeitos diferentes de aprender, né? E eu sinto que o que ficou escasso para mim em algum momento dessa nossa realidade, né? E desse tema que me interessa, que é o estrangeiro, né? O que vem de fora, o que é diferente, a gente começou a carecer de jeitos de aprender. Não é nem de conteúdos para aprender, mas de jeitos de aprender diferente que a gente tem aprendido. O João Vitor falou isso, né? De, olha, não sei se eu saio melhor dessa experiência de escrever um livro, mas há uma reconstrução, né? Há um jeito diferente de construir, né? Uma coisa estava construída de um jeito, ela vai ser reconstruída. E eu fico pensando que é isso que tem me movido, assim, nessa saga. Eu tenho achado muito difícil, eu tomo muito tombo, eu fico lendo, eu fico estudando as coisas, o que não é muito do meu hábito de escrita, né? Ficar também atrás de muitas referências. Mas eu tenho pensado um pouco nisso, assim, dessa nossa urgência. A gente falou essa coisa das ditaduras, né, da América Latina, e eu sempre tenho uma questão com essa história do nazismo lá no meio do século XX. Eu falo assim, caraca, não é possível, depois de toda a história da humanidade, tanta filosofia, tanta coisa, aquilo aconteceu no meio do século XX. E aí, quando eu penso que a gente não conseguiu lidar com aquilo direito, né, que a gente resolveu com guerra, né? Não estou falando que a gente ia conversar lá com os nazistas, não, né? Peraí, deixa eu te dar um bombom aqui. Mas, assim, eu penso assim, bom, esse foi um jeito de terminar com aquilo, mas ele não é um jeito sem muitas perdas, sem muito sangue, né? E eu fico pensando agora no que me move, né, nesse projeto muito longo,
é um pouco isso que a Natália falou, é procurar modos de aprendizado para mim, né, para compartilhar com o outro, sobre esse tema, sobre o que a gente faz quando o diferente incomoda demais. Então, acho que estamos todos às voltas com isso, né, gente, nas reuniões de família, as conversas de bar, mas é isso que tem me dado um fôlego também para escrever essa saga. E eu já até anotei essa expressão aqui, Natália, obrigado por ela, modo de aprendizado. Eu estou procurando um pouco isso, não só em termos de escrita, mas em termos de relacionamento. Eu sinto que, inclusive essa quarentena, eu fiquei tão exausto de mim mesmo, essa coisa de ficar dentro de casa, ficava eu e meu marido, só que tinha dia que eu ficava assim, nossa, que pena dele, que eu não estou me aguentando, tadinho dele, né? Mas eu sinto que eu me exauri nessa confusão toda dos meus jeitos de aprender. Então, eu estou realmente carente de novos modos de aprendizado, e eu acho que esse livro é uma aposta nisso também, uma aposta longa, que vai me render também, acho que assim, questões, né, mais longevas também. Obrigado, Ulisses. Obrigado mesmo. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta que é direcionada a todos, e aí um por um vai responder. A obra de vocês, ela tem um diálogo transversal que comunga sobre vidas, isso na minha visão, sobre vidas esfaceladas, alteradas, destruídas, e até mesmo vidas fora do controle. Coisas e situações que são comuns e que adquirem um ar sobrenatural ou até místico em algumas vezes. E para vocês, escrever é um ato místico, é um ato destruidor ou apenas um ato de transformar o que é natural? Natália, já que você está no topo da lista aqui, a sua vez. Nem consegui anotar as opções aqui. Eu também perdi a última. Eu repito, não tem problema. Para vocês, escrever, o ato de escrever, né? Ele é um ato místico, ele é um ato destruidor, ou é apenas um ato que transforma o natural? Uhum. Tá. Eu acho que tem um pouco de tudo. Porque eu trabalho com oficina também, né? Eu dou oficina de literatura, eu adoro fazer uma oficina de literatura e eu acho maravilhoso, assim. Também me acalma quando eu ouço algum escritor me contando como é o seu modo, né, de escrita e tal. Inclusive, um dos nomes de oficina minha já bem de algum tempo é modos de narrar. Eu adoro isso, Ulisses, o modos de alguma coisa. Eu acho que ele amplia, né, a ideia, né? Oficina de narrativa, né? O que é a narrativa? Mas se você pensa realmente, né, no modo de narrar, tu tá em outra dimensão, né? Então, eu acho que tem um pouco de tudo, porque quando eu vou numa oficina e eu, né, vejo, sei lá, a pessoa explicando tudo, como é que tem que fazer, escaleta, não sei o que lá. E aí eu fico pensando no meu modo, né, de escrita. E sempre que eu vou dar uma oficina, eu falo, gente, cada jeito é um jeito, a gente tem que achar o melhor, mas uma coisa é imprescindível, que a gente deixe espaço para o mistério. Porque escrever não é uma matemática, não é uma... Não tem coisas dos meus livros que eu só vou entender depois, quando eu estou lendo, ou quando alguém me pergunta, que eu penso, meu Deus, é real. Eu lembro que quando eu terminei Extinção das Abelhas, que eu levei quase 5 anos para escrever, eu estava numa sessão de análise, e aí eu falei, eu entendi porque que eu escrevi esse livro, eu entendi qual que era a angústia, agora eu entendi essa personagem. Porque eu acho que precisa desse espaço do mistério, né? Você falou ato místico, mas eu estou chamando do espaço do mistério. Não que eu não tenha planejamentos, que eu, sei lá, tomo lá um esgole e começo a escrever, não é isso. Mas eu gosto de deixar o espaço do mistério, né? Deixar alguma coisa que eu não entendi e que eu vou entender depois, ou que talvez não seja tão necessário entender com a racionalidade, né? Não pelo menos essa que a gente tem, que depois a gente vai entender com algum outro atravessamento. E nesse sentido,
Eu acho que, nesse sentido, a esquerda também se torna um ato destruidor, porque a gente acaba a gente acaba minando algumas crenças ou minando algumas ideias que a gente tem do mundo, com essa leitura, né, pós-escrita ou mesmo pode até ser mesmo durante o processo de, né, que a gente vai se dando conta. Eu acho que isso ajuda também, né, a gente a se refazer, né? Para se refazer, alguma coisa precisa ceder, alguma coisa precisa se mover, né? Não dá para a gente construir em cima de algo duro. Então, estou pensando em destruição nesse sentido, né? E aí, portanto, também é algo transformador. Eu só não diria transformar o que é natural, né? Tu falou isso, né, Lê? Só não diria transformar o que é natural, porque eu não sei se eu acredito no natural. Relaxa, tá bom. Mas tá que bom. É transformador, com certeza. Com certeza. Obrigado, Nath. Obrigado mesmo. Giga, por favor. Se quiser, eu repito as perguntas, tá? Porque eu sei que eu posso repetir, não tem problema. Não, acho que foi. Então tá bom. O Ale comentou em primeiro lugar, né, a respeito dessas personagens nos livros estarem nesse lugar das vidas esfaceladas e tal. E eu não sei, eu sinto que no meu livro não tem muito isso, assim, não tem esse lugar dessas vidas esfaceladas. Eu acho que são personagens que, enfim, por serem LGBT e por estarem habitando esse lugar de experiência que o mundo deseja esfacelar, né? Que o mundo deseja destruir tanto as pessoas quanto os seus desejos e as suas vontades e as suas formas de potência. Mas eu acho que são personagens que o mundo deseja destruir, mas que, apesar disso, estão lá vivenciando toda a sua potência erótica e toda a sua potência de vida. E eu acho que tem... Eu gosto muito desse lugar, assim, de sair um pouco desse lugar comum de, às vezes, mostrar sempre a pessoa LGBT nessa vida sofrida, nessa vida desgraçada e não sei o quê. Mas eu gosto de inverter um pouco isso, de trazer um pouco a potência, né, dos corpos e a potência do desejo. Então, acho que tem um pouco esse lugar, assim. E com relação à tríade aí, místico, destruidor ou transformador, eu concordo com a Natália, eu acho que que é tudo ao mesmo tempo agora, assim. E eu não sei, eu tenho me enveredado muito recentemente, assim, nessa aventura da escrita, assim, mas para mim todos os ambientes, as artes que eu transito, assim, desde as artes da cena, do audiovisual, eu acho que as artes, de maneira geral, estão nesse lugar, né, do místico e do destruidor e do transformador, e da métrica junto com o caos e do tudo ao mesmo tempo, tudo isso ao mesmo tempo agora. Então, eu acho um pouco isso, assim. Tá bom. Obrigado, Giga. Obrigado. João, por favor. Eu acho que tá tudo ligado, né? Eu acho que a gente se prepara para a destruição, para depois haver essa transformação. E eu acho que no meio do caminho, né, no susto, acho que vem esse místico. Acho que por mais que você se prepare para destruir, para depois reconstruir e tal, acho que o místico você não tem como se preparar mesmo para ele, né? Eu acho que ele vem, né, mais nesse momento de susto mesmo. Porque você pode construir todo o roteiro da sua história e tal, e daí, tempos depois de você ter começado, você achava que ia para um caminho e deu um estalo em você e foi para o outro. Então, eu acho que é meio que inevitável também, né? Então, por mais que você se prepare, tenha todo aquele roteiro, aquele caminho que você
se prepara para seguir, uma hora ou outra você vai ter aquela luz que você vai ver alguma forma de alguma coisa que estava ali na sua frente você não percebeu, ou um jeito novo de olhar para uma mesma coisa, e acaba que no final às vezes pode sair uma coisa totalmente diferente do que você tinha começado no começo, né? Começado no livro. Então, eu acho que uma coisa acaba levando a outra, né? Acho que é mais ou menos por aí também. Tá bom. Obrigado, João. Obrigado mesmo. Ulisses, por favor. Então, a Natália falou dessa coisa a gente descobrir depois, às vezes, por que a gente escreveu, né? Alguma coisa. Eu acho que isso é muito comum, né? Em quem deixa registros, assim, né? Das criações, né? Do que a gente inventa. E eu tive uma surpresa recentemente. Eu descobri, assim, olhando para trás, né? Porque eu escrevia que eu tenho um tema principal, assim, que é a morte, né? Eu escrevo sobre a morte. Eu fico vendo, assim, dos meus livros infantis até as coisas, é o tema que perpassa as minhas coisas. E, assim, é uma coisa que eu falei, que bom, né? Tô aqui escrevendo sobre isso, mas não era o que eu queria descobrir, né? Queria, sei lá, talvez escrever mais sobre o amor, né? Sobre outras coisas, mas... E eu me peguei, assim, com essa palavra morte, e eu acho que essas suas três... esses seus três afluentes aqui, né? A mística, a destruição e a transformação do natural. E eu estou muito com a Natália nessa, também não acredito muito no natural, não. Mas eu acho que, para mim, né, esses três elementos, assim, eles são elementos que eu, né, vou nem colocar aqui o transformar, vou colocar o natural, né, o místico, o destruidor, o natural. Eu estou sempre tentando empurrá-los para outro lugar, né, para ressignificá-los. Eu acho que é da minha angústia mesmo com a morte, desse tema, né, que me ronda, né, da minha morte, da morte dos outros, né, da morte das coisas, das separações. Então, eu acho que escrever, né, é muito diferente para cada pessoa, e eu acho que é muito diferente em épocas diferentes da nossa vida, né? A gente olha assim, escrever um livro não é uma repetição de um processo, né? Tem coisas que a gente aproveita, que a gente reutiliza, né, de nós mesmos ou do nosso método de trabalho, mas de que o que catalisa cada escrita é uma coisa diferente. Eu sinto que eu passo muito por esses lugares, o místico, o destruidor, né, o natural, né, ou o questionar o que é natural, o que não é natural, o que pode ser transformado. Eu sou um grande fã de coisas artificiais, assim, que são ditas artificiais, né, assim, adoro as invenções humanas, mas eu acho que tem algo, assim, da morte, que é o que, né, o Giga estava falando disso, né, de olhar para os próprios personagens, e falar, bom, não sei se meus personagens, né, são esfacelados, né, ou não, né, mas de que, de alguma maneira, né, quando a gente escolhe contar a história de alguém, inventar alguém, né, é porque essa pessoa está em movimento, né, a gente não conta a história de um personagem parado, né, bom, tem até experiências, mas porque alguém se move ali, a gente inventa alguém que está se mexendo, que está aprendendo, e eu acho que é isso que também consegue congregar no nosso trabalho tantos elementos, né? Eu não sei se vocês, eu fiquei aqui ouvindo vocês, né, de como é difícil responder essa pergunta, principalmente quando a Lê dá opções para a gente fala, meu Deus, tem isso tudo, mas não tem isso, então essas palavras podem ser deslocadas, né? Mas eu acho que é um pouquinho disso tudo, né, como a Natália falou, e é um pouquinho de nada disso. Obrigado, Ulisses. Obrigado mesmo. Obrigadão. Eu queria fazer uma pergunta agora para o João. João, falando sobre o deserto da meia-noite. Eu percebi no livro... primeiro eu queria falar, e sem rasgar seda nada, eu queria falar que eu gostei muito do livro, achei o livro muito bom. Parabéns, eu achei o livro muito bom. E... eu vi uma simbologia muito forte sobre a questão da sexualidade, sobre a questão de você permanecer no armário e sair do armário. É uma leitura que eu fiz, não sei se pode ser que não tenha nada a ver, mas a maneira como você lida com o fantástico, né, e a simbologia que você trata do fantástico naquela situação, daquela cidade, daquela vila, daquela aldeia,
e com a questão de como nós lidamos com a nossa sexualidade, e não apenas com a nossa sexualidade, com outros problemas que nós temos. Isso para mim ficou muito claro. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, na verdade, quando eu estava escrevendo esse livro, eu queria falar sobre muita coisa ao mesmo tempo, e eu não sei se eu consegui falar sobre tudo aquilo que eu queria. E eu acabei, depois que eu terminei, que eu publiquei e tal, eu descobri que eu acabei falando mais daquilo que eu nem pensava que eu queria falar, entendeu? Eu acabei falando sobre, acho que mais do que estava no meu subconsciente mesmo. Porque depois que eu estava terminando, que eu fui analisando tudo o que estava saindo ali, fui percebendo que foi uma coisa, foi uma forma de expurgo, talvez, não sei. Mas eu acho que se você olhar assim de um ponto de vista mais simbólico, talvez, eu acho que tem cada personagem, cada área ali tem uma forma de opressão diferente, né? Então tem uma pessoa que está nessa diante da vida, né? Um jovem está começando a vida e tal, tem essa questão da sexualidade, tem a opressão religiosa, tem a opressão de uma mulher casada que não está feliz no casamento e que, enfim, tem várias, eu acho que tem várias formas de você interpretar essa opressão que tem ali naquele lugar. Eu acho que todas elas são válidas, né? Eu acho porque tem caminhos para ir para todas essas interpretações. Eu acho que sim. Tá bom, obrigado, João. Natália, eu queria fazer uma pergunta para você agora. A extinção das abelhas, né? Primeiro que o título é muito interessante, porque a gente sabe que o pai Google está aí, né? E todo mundo já deve ter lido alguma informação sobre que se um dia as abelhas fossem extintas, era o fim da raça humana. Justamente pela importância que elas têm no processo de polinização, etc. e tal, né? E considerando o título do livro, A Extinção das Abelhas, né? E o enredo do livro, que trata, de certa forma, de um tipo de extinção, né? Um tipo de extinção, você acha que na verdade, nós somos as abelhas? Não. Sim e não. Nós somos os predadores. Mas, enfim, né? É um equilíbrio. Essa é a questão, né, do livro ali. E tem todas essas metáforas, né, da Regina se chama Regina, da coletividade ser, ou pelo menos um entendimento de algum tipo de coletividade ser fundamental para a gente conseguir passar por esse fim do mundo, né? E essa brincadeira, né, com a extinção das abelhas, claro, né, como tu falou, é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, assim, esses índices, né, de índices do colapso, que é uma coisa que eu usei no livro, né, os índices do colapso, e um deles era a extinção das abelhas, né. Mas tem outros, né? Tinha outros índices que não me lembro agora o que falei no livro, mas eles estavam lá. E aí tem esse aplicativo e esse monumento que se chama colapsômetro, que depois eu vi que tem um colapsômetro agora em Nova York, né? Fizeram um colapsômetro em Nova York que ele marcou lá 7 anos para o fim do mundo, né? Para o mundo colapsar. Mas essa palavra, para mim, era mais interessante, assim, de pensar em desmoronamento, em colapso, pensar nisso mesmo, né? No que significa. Ai, gente, parou um caminhão de lixo aqui na frente. Se tiver barulho, é isso, tá? Ó, aplicando coleta. Relaxa. Mas era um pouco isso, assim.
tentar entender esses índices do colapso e tentar entender como que isso, como que a gente, né, nós, seres humanos, né, contribuiu para esse colapso e como que esse colapso nos afeta. Era mais ou menos isso o ciclo. E dentro desse ciclo era entender onde a gente estava, né? Porque uma hora você é a pessoa que consome, né? Assim, tem uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que dois fatos, tá? Uma vez eu vi uma pessoa dizendo que o que estava gerando pobreza no mundo era porque as pessoas não paravam de ter filhos. E uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo, e esse foi o ministro da Economia, né, que né, os pobres estavam destruindo a natureza, né? Ou foi o ministro da Ecologia, do Meio Ambiente. Não me lembro exatamente, mas né, todos pulhas. E já deixando registrar todos pulhas, governo pulha. E o que tem de mais errado, né, de tudo errado nessa frase, é que exatamente tem pessoas que estão nessa lógica ainda. Então, não basta só parar de fazer isso, não basta só entender que um adolescente americano consome 200 vezes mais do que uma família pobre, não sei o quê, ou do que uma aldeia inteira. Não adianta, a gente precisa entender isso, não adianta só entender, tem que saber onde que a gente está nisso e como que isso nos afeta. Não adianta parar de tomar banho, porque vai ter uma indústria produzindo coisas. Então, a minha questão, né, no livro era essa, entender justamente que às vezes a gente é a abelha que vai entrar em extinção, vai parar de existir, mas às vezes a gente é quem está matando, né? Quem está usando pesticidas, quem está... E a solução que se acha no livro, e que é muito real, na verdade, né? Não tem nada de fantástico, é o encerramento das zonas, né? No livro, o governo vai lá, baixa um decreto, aquela zona para de ter abastecimento e as pessoas ficam ali ao Deus dará. Essa foi a minha solução, assim, né? De, vamos criar aqui uma distopia. Mas isso já acontece. Isso não é um decreto, né? Que baixa e que... Isso já acontece. De vários modos, né? As pessoas passam por diversos fins do mundo, as pessoas passam por diversas extinções. Então... A minha questão e o que eu tentei explorar ali era justamente isso, né? Quem que a gente é em qual momento, né? Porque a gente vai ser... isso vai ser móvel, né? As tensões sociais são móveis. Os lugares de tensão que a gente ocupa na sociedade são móveis. E é meio isso a discussão. Tá bom. Obrigado, Natália. Obrigado mesmo. Pessoal, nós estamos entrando agora, né, na reta final do bate-papo, e para dar tempo de todo mundo se despedir com calma, eu vou jogar uma última pergunta que eu queria que vocês respondessem, e aí eu vou deixar vocês se despedirem. Eu acho que é o tempo suficiente para a gente fazer isso. E essa pergunta é para todos. Brasil 2021. Num país sem controle, vivendo no deserto da meia-noite, e sem poder contar com o último a um e vivendo de excrementos fantásticos, o que a gente faz para não morrer? Ulisses. Fica vivo, gente. Né? Tô brincando com isso, mas é uma preocupação, né, acho que da gente nesse momento, ficar vivo. Né? Pode parecer uma coisa, né, tão boba, mas... essas coisas que a gente tem, né, essa pandemia, né, a gente viu isso que a Natália falou, né, de que já está acontecendo, né, as zonas já existem e já estão a Deus dará, né, e eu acho que essa pandemia a gente também viu, assim, ficou muito didaticamente explicado, né, o valor diferente das vidas, né,
como as pessoas já sabem, né, como as populações, né, excluídas já sabem, né, os negros já sabem que a vida deles tem menos valor no sistema, as pessoas LGBT, as pessoas pobres, e eu acho que esse convite, né, fiquemos vivos, né, eu que estava falando que escrevo sobre a morte, né, ficar vivo não é só um ato de resistência, né, é um ato de invenção, né, a gente tem que inventar um jeito de ficar vivo. E ele pode passar por desde, nossa, vou aqui tomar um remédio para o meu colesterol, até vou andar de mão dada, né, com meu amante na rua. E eu acho que é o convite que a gente tem que fazer. Tem uma pergunta, né, que eu não sei quem é o autor dessa pergunta, eu peguei emprestado de uma roda de pessoas bêbadas, mas ela me tocou profundamente, então eu não vou lembrar, porque eu também estava um pouco alcoolizado, que é como apresentar a vida, né, para quem está morto. Né, eu não sei aí qual é a história dos corpos secos, né, morro de medo de zumbi, tá, gente, inclusive desses que estão por aí soltos, né, vestindo verde e amarelo, mas é uma pergunta que eu tenho me feito, eu aproveitei essa pergunta lá de um momento, né, ébrio, mas ela ficou gravada em mim sóbrio, que é como apresentar a vida, né, para quem está morto, para quem deseja a morte, para quem promove a morte. Então, eu acho que a gente tem que inventar novas maneiras, né, de ficar vivo, né, modos de aprender a ficar vivo para a gente enfrentar esse país aí. Me despeço com essa fala também, gente, adorei aqui, uma conversa tão breve, eu ouvi tanta coisa importante para a minha vida, então obrigado aqui também pela oportunidade aí a galera do Mix Literário, ao Ale Willer, que com tanto carinho, né, que perscrutou nossa obra, nossos livros, para também trazer perguntas aqui, né, concernentes ao nosso trabalho. Obrigado também, Ale, obrigado aí, pessoal, pela companhia. Isso. Imagina, obrigado a você, Ulisses. João, por favor. É uma pergunta difícil, né? Uma pergunta que a gente faz todo dia quando a gente acorda, liga a televisão, vê, né? E é triste que você vê um absurdo e você não sabe se aquele absurdo é uma notícia falsa ou se é a realidade, porque a gente chegou nesse ponto já, né? Mas eu acho que uma maneira de ficar vivo é se agarrar àquilo que a gente acha necessário para a nossa vida, e acho que mais fortalece a gente mesmo é saber o que é importante, saber aquilo que é indispensável mesmo. Que eu acho que entender as nossas obsessões, né? Porque acho que se a gente não se agarrar àquilo que aquilo e aquelas pessoas que estão perto da gente, acho que a gente acaba sucumbindo, e para isso acontecer não é muito difícil, né? Então, eu acho que é bom a gente estar aqui depois de que tudo isso passar, para poder falar que a gente sobreviveu, né? E depois que a gente sobreviver, daí a gente vive mais um pouco. E queria agradecer também pela oportunidade. Foi um papo, passou rápido, mas foi bem legal. E obrigado a todo mundo, a Lê, pessoal daqui. E espero que a gente continue com essa conversa, com esse papo mais aí para frente, nas redes e tal. A gente continue conectado aí. Obrigado, João. Muito obrigado mesmo. Giga, por favor. Bom, para ser sincero, eu acho que eu não sei responder essa pergunta, porque eu acho que é isso. Eu acho que se trata do fato de que a morte já está dada, né? E o horror já está dado. E acho que é um pouco aquilo que a gente estava falando no início, né? De como falar do fantástico se o que está posto como realidade é fantástico, se as pessoas estão acreditando na Terra plana e, enfim, se a realidade perdeu um certo grau de tangibilidade, eu acho. Então, eu acho que tem esse lugar, assim, de que a morte está dada e o horror está dado. E eu acho que talvez um pouco
do que a gente possa fazer enquanto artistas, assim, é olhar para o que não é olhado, né? Para o que foi colocado para debaixo do tapete e, enfim, tentar trazer à tona outras possibilidades, outras coisas que não estão aí na hegemonia do que é visto, né? Mas eu penso um pouco por esse caminho, assim. E é isso. Já que já está na onda dos agradecimentos, queria também agradecer muito, muito mesmo. Para mim é uma honra estar, como eu disse no início, integrando um festival tão importante com pessoas tão talentosas nessa mesa. Enfim, é babado, assim. Então, muito obrigado. E é isso. Obrigado, Giga. Obrigado mesmo. Nath, deixei você por último, porque você tinha falado antes, então agora deixei você por último. Bom, eu endosso todas as respostas dos meus queridos colegas aqui, porque são múltiplas as respostas. Eu acho que é um pouco por aí que eu penso, assim, que a gente continua enquanto a gente tiver vontade de se perguntar, né? Porque enquanto a gente tem, sei lá, alguma faísca de curiosidade, significa que a gente quer estar vivo, né? Então, vivos, vivas e vives. Então, eu acho que simplesmente é isso, assim. Enquanto existir a curiosidade, a gente segue. Eu gostei muito do que o João falou, porque eu sinto muito isso, assim. Eu fiquei muito angustiada nos últimos tempos sobre que a gente vai percebendo, né? E a pandemia, eu acho que sublinhou isso. E a gente está só pelas urgências, parece, né? E não só a pandemia, todo esse sistema de morte que a gente vem vivenciando, assim, é só a urgência, parece que é isso, precisa sobreviver. Aí ele falou uma coisa que me deixou assim, a gente sobrevive, é isso, e depois a gente vive um pouco. E eu acho que isso é inconstante, né? A gente sobrevive um pouco e depois a gente dá uma respirada, olha para o que tem ao redor e vive um pouco. Então, acho que é isso. E também queria dizer que eu adorei o papo. Muito obrigada a todos aqui, colegas de mesa. Queria agradecer nominalmente, né, ao Ali. Ale, desculpa, aqui no Sul a gente fala tudo Ali, Gabi, é tudo na primeira sílaba. Ao Ale, Willer e a toda a equipe do Mix Literário, né, para por mais um ano trazer esse evento com diversos escritores, escritoras, sempre fazendo a gente conhecer mais coisas. Então, agradeço e fico muito contente com a minha participação. Obrigado, Nath. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, a gente está encerrando. Eu queria agradecer a todas, todos e todos que estão assistindo, né, a essa live. E queria agradecer a organização do Mix Literário, né, ao Mix Brasil. E queria agradecer especialmente a todos vocês, Natália, Giga, João e Ulisses. E ao nosso querido intérprete de Libras que está aqui. Queria agradecer muito vocês pela participação. Para mim foi um privilégio, uma honra e um prazer ter mediado essa mesa com vocês. Admiro a literatura de vocês e a gente está precisando cada vez mais de pessoas como vocês, produzindo para tirar a gente dessa idade de trevas que a gente está vivendo. Então, para mim, foi um prazer imenso. Agradeço mais uma vez a todos vocês. E é isso. Um beijo. Muito obrigado.